pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a aula 5, que é sobre provas da evolução. Porque às vezes se pergunta o seguinte: evolução é um conjunto de teorias ou evolução é um fato? Para um biólogo atual, contemporâneo, evolução é um fato. Ela ocorreu? Não. Ela não só ocorreu, como ela continua ocorrendo. Nós estamos o tempo todo passando por um processo evolutivo. Então, na aula passada, nós analisamos o que era o lamarckismo, só recapitulando bem rápido: uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos. A primeira lei se aplica a músculos, do lamarckismo; a segunda não se aplica nem a músculos. Só que ela não foi abandonada. A gente pegou o lamarckismo como uma espécie de início científico, ou entre aspas, pseudo-científico, de que de fato ocorreu a evolução. Aí veio o lamarckismo, veio o darwinismo. Darwinismo, só recapitulando bem rapidinho. Darwinismo, os indivíduos são diferentes entre si e essas diferenças podem ser importantes na hora do indivíduo sobreviver. Segundo o postulado do Darwin, nascem mais indivíduos que podem sobreviver. Logo, há uma luta pela sobrevivência. E aí vem o ponto alto do darwinismo. Quando há essa luta pela sobrevivência, ocorre a sobrevivência do mais apto. Atenção, não é do mais forte, é do mais apto. E aí o Darwin dá uma escorregada e diz assim: essas aptidões passam para os descendentes. Não necessariamente. Podem passar ou podem não. Mas o resto do darwinismo é bem bom. E aí, como Darwin tinha algumas falhas, surgiu o neodarwinismo, ou a teoria sintética, que é o que a gente trabalhou a aula passada. E a aula de hoje, ela começa ventilando o seguinte: houve evolução? Houve, mas não é só houve. Houve e está havendo. Então, o trabalho de hoje, o começo é aqui, provas da evolução. Só que para dar essas provas de evolução, eu tenho que repassar dois conteúdinhos aqui com vocês. Isso aqui. O que é irradiação adaptativa? Vamos recapitular da aula passada, pessoal. Aqui no planeta, o primeiro grupo de vertebrados que surgiu foram os peixes. Depois vieram os anfíbios, depois os répteis, depois as aves e os mamíferos. Notem bem que eu estou fazendo as setas indicando o sentido da evolução. E aí só vou recapitular com vocês uma coisa que o pessoal gosta de explorar: isso aqui. O mamífero nunca passou pelo estágio ave. Os répteis originaram as aves e os mamíferos. Mas uma coisa que não se discute é que há um tempo na nossa evolução em que os mamíferos surgem. E aí só existe um tipo de mamífero. Aí esses mamíferos sofrem um processo de evolução divergente ou irradiação adaptativa. Então eu coloco aqui um mamífero. Primeiro, isso aqui não está correto, isso foi um esquema que o pessoal fez nesse livro do qual eu escaneei, mas se tu pensar nos mamíferos, depois a gente vai trabalhar muito com isso. O primeiro grupo de mamíferos é o grupo de mamíferos mais primitivos, que são aqueles mamíferos que ainda se reproduzem através da postura de ovos. Depois nós vamos voltar, mas se vocês conseguirem em algum cantinho anotar isso aí, ou nas suas cabecinhas, o primeiro grupo de mamíferos, dos que nós temos disponíveis hoje, é o grupo dos monotremados. Eles são prototérios. O que é prototérios? São mamíferos que ainda reproduzem através da postura de ovos. Só existem dois, moram lá na Austrália, são o ornitorrinco e o équina. Depois viriam os metatérios. Então os primeiros mamíferos, eles eram ovíparos. Nós temos hoje duas espécies que ainda existem daquele princípio de vida de mamíferos, que são o ornitorrinco e o équina. Então são mamíferos mais primitivos. Eles seriam estar aqui, nesse grupo de mamíferos ancestrais. Aí os mamíferos evoluíram um pouquinho e surgem os marsupiais.
Marsúpio é uma bolsa que alguns mamíferos têm, aonde eles colocam os seus filhotes, porque os filhotes nasceram sem ter completado o desenvolvimento embrionário. Então aí nesse segundo grupo de mamíferos, ele viria logo depois desse aqui, ó. Esses mamíferos que são marsupiais, nós temos muitos atualmente. Nós temos os mais famosos, ó, canguru, gambá. O canguru lá na Austrália. O gambá tem aqui no Brasil, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos. E aí aparecem vários outros marsupiais, esses que criam dentro da bolsa da mãe. E aí começam a surgir outros mamíferos. Então tu vai encontrar aqui, ó, o mamífero roedor, tu vai encontrar o primata, tu vai encontrar esses aqui que voltaram para o mar, a baleia, tu vai encontrar os mamíferos que foram para a água doce, e assim tu vai tendo essa diversidade gigantesca dos mamíferos. O nome disso é irradiação adaptativa. Coloca do lado aqui, ó, evolução divergente. Então, irradiação adaptativa é o mesmo que evolução divergente. Na aula passada, também nós colocamos essa situação aqui, ó, que é o caso da convergência adaptativa, ou evolução convergente. Eu expliquei para vocês na aula passada o seguinte, ó, rã é anfíbio. Ela começa a vida na água e vem para a terra. Então, quando ela está na água, ela tem respiração branquial. Quando ela vem para a terra, ela tem respiração pulmonar. Só que ela, como adora água, ela, sendo pulmonar, ela tem dificuldade, risco de afogar. Então, o que ela faz? Ela deixa as narinas acima das linhas da água. É um anfíbio. Aí o jacaré, pessoal, o jacaré é um réptil, ele já está um pouquinho mais evoluído que os anfíbios. Só que o jacaré, ele é o tempo todo pulmonado, mas ele gosta de água. Então, para ele viver na água e não ter risco de se afogar, ele vai deixar as narinas para cima das linhas da água. É o mesmo caso do hipopótamo, que é mamífero, mas que também gosta d'água. Então, veja bem, ó, aqui eu tenho um anfíbio, aqui um réptil, aqui um mamífero. Todos eles teriam um problema da perspectiva de se afogarem. Todos eles acharam a mesma solução, deixar as narinas acima das linhas da água. Então o nome disso é evolução convergente, ou convergência adaptativa. De posse dessas duas informações, agora nós vamos ver as provas da evolução. A primeira coisa que nós colocamos como prova são os chamados órgãos homólogos. Então, órgão homólogo é uma prova anatômica de que de fato ocorreu a evolução. Como assim? Observe nessa figura, pessoal, estão vendo um braço humano, vocês estão vendo a nadadeira de um golfinho, vocês estão vendo as asas de um morcego. Eu poderia botar mais uma figurinha, que seriam as patas anteriores de um cão. O que é essa asa do morcego, essa nadadeira do golfinho ou da baleia, o que é o braço e a mão humanas, ou o membro anterior de um cão, o que tem em comum? Se nós olharmos a estrutura óssea, todos eles têm a mesma estrutura óssea. Então, isso aí são órgãos homólogos, que têm a mesma estrutura anatômica, e porque têm a mesma origem anatômica, porque eles vêm das mesmas partes do embrião. Então, isto é homologia. Semelhança estrutural, semelhança anatômica e mesmo origem embrionária. Então, veja bem, ó, sempre vocês têm que associar a homologia com a irradiação adaptativa, com a evolução divergente. Como assim? Não entendi ainda. Então, olha aqui no quadro. Ó. O morcego é um mamífero, mas ele voa. O golfinho vive na água, mas é um mamífero. O homem é um mamífero. Então, esses indivíduos, todos eles têm ancestrais comuns. Como é que eu sei disso? Usando os chamados órgãos homólogos. Então, porque eles têm a mesma estrutura anatômica e a mesma origem embrionária. Portanto, os órgãos homólogos têm muita relação com a irradiação adaptativa. Muito bem.
E quando a gente analisa dois órgãos que não têm a mesma origem embrionária, que não têm a mesma estrutura, por exemplo, ó, observem essa borboleta, mariposa que seja, ela é um inseto, é um artrópode, então ela não tem vértebras. Logo, a estrutura de voo de uma borboleta, de uma mariposa, ela não tem aquela base óssea que tem, por exemplo, nas asas de um pássaro, nas asas de um morcego. Só que prestam para a mesma coisa, servem para a mesma coisa. Então o nome disso é analogia, tá, pessoal? Então a analogia, ela tem relação com os órgãos análogos. Por quê? Porque esses dois grupos, ó, uma borboleta ou uma mariposa e um pássaro, eles tinham um problema e resolveram da mesma forma. Então isso é analogia e o órgão é análogo, que presta para a mesma coisa, mas não tem absolutamente nada a ver com a estrutura nem com a origem embrionária. Há uns anos atrás, a URGS botou a seguinte pergunta, prestem bastante atenção para a gente ler, pessoal. As asas de uma ave e as asas de um mamífero são dois polos. Letra A, órgãos análogos porque têm a mesma função. Tá certo? Muito bem. Só que aí na letra B dizia assim, ó, homólogos porque têm a mesma origem embrionária. Quer dizer, a letra A, análogos porque tem a mesma função. Homólogos têm a mesma origem embrionária. As duas respostas isoladamente estariam corretas. Agora, qual foi o gabarito da URGS? O gabarito da URGS foi letra B. Por quê? Porque a homologia, ela hierarquicamente, ela é mais importante que a analogia. Por quê? Porque a homologia, ela serve para traçar um caminho evolutivo das espécies. Por exemplo, no momento que eu boto a mão aqui, ó, nas minhas vértebras cervicais, eu estou fazendo inclusive claro que é mentira, mas eu estou fazendo uma contagem aqui, achei 7 vértebras cervicais. Na mesma hora eu peguei essa girafa, que faz conta que está aqui, e fui contar as vértebras do pescocinho da girafa. Sabe quanto assim? 7. Ah, mas aquele pescoção enorme e o meu pescoço é tão menor. Não importa, pessoal, a girafa e eu temos órgãos homólogos, porque eles têm a mesma origem embrionária. Isso indica que a girafa, a cobaia, o Flávio, tu que está assistindo essa aula, todos nós temos órgãos homólogos, que têm a mesma estrutura embrionária, mesma origem embrionária e mesma estrutura anatômica. Então, a homologia, ela confirma o quê? Confirma a irradiação adaptativa, que um dia só existia um mamífero aqui no planeta Terra. E aí ele foi diversificando, e hoje nós temos toda a gama de mamíferos que se tem atualmente no planeta Terra. Certo? Bom, analogia é menos importante? Sim. Pode cair na prova? Pode. Mas daí tu pensa bem, ó, tu não tem nada que aceitar origem embrionária, tu não tem nada que aceitar estrutura anatômica. É simplesmente serve para a mesma coisa. Olha a precariedade da asa de um inseto, que é invertebrado, né? Agora olha a evolução comparativamente da asa de uma ave. Compara com a asa de um morcego. Ó, asa do morcego, asa da ave, asa do inseto. Os três são órgãos análogos. Agora, a asa do morcego, a asa do pássaro, são homólogos. Eu falei antes análogo, né? Então, olha aqui, ó. Esta asa do morcego, a asa do pássaro, a asa do inseto são análogos. Serve a mesma coisa. A estrutura é muito diferente. Agora, a estrutura é igual. Estrutura é igual na asa do morcego e na asa do pássaro. Por quê? Olha ali onde está o morcego, nos mamíferos. Onde é que está o pássaro? Nas aves. São extremamente parecidos evolutivamente. Se vocês confirmarem isso aqui, ó, quantas cavidades tem no coração de uma ave? 4. Quantas cavidades tem no coração de um morcego? 4. Então, quem são os únicos 2 grupos de seres homeotérmicos do planeta? Aves e mamíferos.
Na ave tu vai encontrar de novo o pássaro, no mamífero tu vai encontrar de novo o morcego. Então a semelhança entre ave e mamífero é muito grande, pessoal, porque nós somos muito mais próximos, embora, veja bem, nós não somos provenientes das aves, nós viemos dos répteis, só que as aves também vieram dos répteis, mas nós somos muito mais parecidos com as aves do que com os répteis, porque os répteis, num determinado momento da evolução, eles diversificaram, fizeram mais uma gradação e formaram num ramo as aves e no outro ramo os mamíferos. Bom, segundo o grupo de provas que existiu realmente a evolução, é o que nós chamamos de provas embriológicas. Se vocês observarem, eu sei que é um pouquinho difícil a gente fazer isso aí, mas se vocês conseguissem não olhar daqui para baixo, só olhando a primeira fila, primeira coluninha, quando vocês olham esse animal, se eu te perguntasse, só olhando a primeira fila, qual é o mamífero? Eu acho que isso aqui está em graus evolutivos, claro, o mamífero vai ser da direita. Não, é só olhando os embriões. É muito difícil que tu saiba que um desses embriões é de peixe, que um é de anfíbio, que um é de réptil, só olhando a primeira figura. Quando tu olha a segunda, tu diz assim, olha, está me parecendo que eu já consigo distinguir um dos outros, mas eu não tenho 100% de certeza, porque os embriões ainda nessa segunda linha de fotos, eles ainda têm muitas semelhanças. Quando eu olho a terceira fila aqui, pessoal, eu já sei que isso é um peixe, isso aqui tem tudo para ser um anfíbio, aqui eu estou vendo o casco de uma tartaruga, ali eu já estou vendo o biquinho, tem que ser uma ave, e nas duas últimas eu vejo que são mamíferos. Agora, quando eu olhar a última figura, eu confirmei, isso aqui realmente é um peixe, isso aqui é um anfíbio, isso aqui é um réptil, aquilo ali é uma ave, lembra daquela figurinha, aquela gráfica que eu botei? E aí, depois vem o mamífero, estou botando dois mamíferos, estou botando os porcos e os homens. Então, essa semelhança de embriões é o que nós chamamos de provas embriológicas, de que todos os vertebrados, então, têm ancestrais comuns. Então, isso aí os embriologistas dizem assim, olha, pessoal, aqui eu tenho as provas de que esses seres, o peixe, o anfíbio, o réptil, a ave e aqueles dois mamíferos, eles têm um determinado momento em que eles tiveram ancestrais comuns. Então, de fato, houve a evolução. Pessoal, agora tem mais uma coisa aqui, O que é essa ciência aqui, Paleontologia. Paleontologia, a gente diz que é o estudo dos fósseis. Os fósseis, pessoal, eles conseguiram ser identificados depois de um determinado tempo e eles nos trazem um registro das espécies à medida que elas foram se sucedendo aqui no planeta. Então, antes eu tinha falado para vocês, é peixe, anfíbio, réptil. Aí o réptil, ele forma a ave para um lado e forma mamífero para o outro. Então, agora eu botei aqui, um desenho do Archaeopteryx. Eu não posso botar uma foto, porque ele é um ser que não existe mais, então não tem como fotografar. Mas eu tive como conseguir uma foto do fóssil do Archaeopteryx. E aí, analisando essa foto do fóssil do Archaeopteryx, a gente conseguiu idealizar um desenho possível de como seria o Archaeopteryx. Então, o Archaeopteryx... Então, pessoal, os répteis originaram as aves e originaram os mamíferos. Esse Archaeopteryx, que eu tenho aqui, a foto do fóssil, e aqui um desenho do Archaeopteryx, ele seria aquele ponto em que os répteis originam as aves. Tá, mas Flávio, no que tu está te apoiando para isso? Bom, vamos analisar. Por aquele fóssil,
nós imaginamos para desenhar isso aqui. Então, isso aqui é um réptil voador. As aves são voadoras. Então, isso aqui poderia ser bem o indivíduo que acabou, esse Archaeopteryx seria um réptil que acabou originando as aves. Tá, mas pera um pouquinho. Como é que tu tem certeza que é um réptil? Bom, vamos analisar o seguinte, pessoal. Talvez vocês não saibam isso, mas eu já vou passando, vou falar bem devagarinho, porque daí tu já aprende uma coisa que pode te ajudar futuramente. Esse Archaeopteryx, ele é um réptil. Só que ele é um réptil tecodonte. O que é tecodonte? Tecodontes são aqueles animais que têm os dentes implantados em alvéolos. Então, o tecodonte é um animal que usa os seus dentes para mastigar. Pensem comigo, quem são os invertebrados? Vamos falar assim, peixes. É o primeiro grupo de vertebrados. Eles mastigam tubarão, piranha. Nenhum peixe mastiga, pessoal. Então, eles não são tecodontes. Agora vai os anfíbios. Anfíbio nem dente tem, então não é tecodonte. Pega um réptil. Vamos pegar uma cobra. Ela mastiga? Não, a cobra não mastiga. Uma tartaruga? Não mastiga. Só existe um grupo de répteis que mastiga, que é o grupo dos crocodilianos. Então os crocodilianos são tecodontes, porque têm os dentes implantados em alvéolos e usam os dentes para mastigar. Tira os crocodilianos, só vai ter mais um grupo de tecodontes no planeta, que é o grupo dos mamíferos. Tá, pessoal? Então, esse Archaeopteryx era um tecodonte. Tecodonte significa que ele está ali dentro dos crocodilianos. Crocodilianos são répteis. E aí os tecodontes, os répteis crocodilianos, teriam dado origem, claro que a seu tempo, às aves. Então, isso aí são argumentos, são provas, afinal, provas paleontológicas de que, de fato, ocorreu a evolução. E agora vejam o seguinte, pessoal, nós temos outros pontos muito importantes. É muito comum na biologia a gente falar de uma mocinha chamada Lucy. Quem foi a Lucy? A Lucy era um hominídeo, certo? Ou era um panídeo. Então ela está ali entre os chimpanzés e os homens. Só que ela não pertence aos chimpanzés nem ao homem. Então ela seria um intermediário. Então essa Lucy, quando foi descoberta, só um pouquinho de cultura inútil, os arqueólogos, quando estavam pesquisando sobre a Lucy, eles tinham o hábito de usar drogas. Eles usavam muitas drogas e tinha um grupo inglês que também se notabilizou por assumir publicamente o uso de drogas, eram os Beatles. E esses arqueólogos que descobriram a Lucy adoravam os Beatles. E eles estavam no momento que eles descobriram a Lucy ouvindo uma música do Lennon de 1967. A música estava no Sgt. Pepper, o Lonely Hearts Club Band, e o nome da música era Lucy in the Sky with Diamonds, que era uma alusão clara, LSD, Lucy in the Sky with Diamonds. Era uma alusão clara às drogas. Como o pessoal estava usando drogas quando descobriu a Lucy, eles resolveram homenagear o Lennon e chamaram esse fóssil de Lucy. Então, aí é mais um argumento paleontológico confirmando a ocorrência da evolução. Posteriormente, se descobriu mais um hominídeo posterior a Lucy, que também é uma moça, tá? Ela era chamada de Ardi, e ela seria mais próxima do homem do que a própria Lucy. Mais adiante se descobriu que não era nem a Ardi, aquele indivíduo que originou o homem no planeta. Seria um indivíduo posterior a Lucy, posterior a Ardi, e que ainda nós não temos a nomeação. Mas tudo isso que eu estou lhes falando agora, pessoal, são argumentos
de fósseis que mapeiam a história da evolução das espécies. Bom, aí nós temos mais um grupo de argumentos ou de provas. A gente chama provas bioquímicas. Quando vocês estudarem no livro 4, o tipo de resíduo nitrogenado, porque, vejam bem, quando nós excretamos, a gente vai excretar os produtos de glicídios, açúcares, lipídios, gorduras e proteínas. Na excreção de açúcares, nós eliminamos apenas gás carbônico e água, que são resíduos facilmente eliminados. Na quebra de lipídios, também nós eliminamos gás carbônico e água. Acontece que quando a gente quebra a proteína é formada pelo aminoácido. O aminoácido tem um grupo amina. E para eu poder quebrar um aminoácido, eu preciso primeiro desaminá-lo. E aí, quando eu desamino a proteína, o aminoácido, eu gero compostos nitrogenados. E aí vem uma divisão dos vertebrados conforme o tipo de resíduo nitrogenado. O peixe, normalmente, ele é amoniotérico. Ele libera amônia. Deixa do ladinho uma observação, ó. Os peixes cartilaginosos, que são os mais envolvidos, eles liberam nitrogênio sob forma de ureia, tá, pessoal? Mas o peixe em geral é amônia. Quando vem o anfíbio vem para a terra na fase adulta. Então, ele, quando jovem, ele é amoniotérico e quando adulto é ureotérico, porque a ureia é um pouco menos tóxica. Quando surgem os répteis, eles abandonam definitivamente o ambiente aquático. E aí eles criam outro resíduo nitrogenado, que é o ácido úrico. A ave mantém o ácido úrico, que além de menos tóxico que a ureia, é insolúvel em água, então não intoxica o indivíduo. Com o surgimento dos mamíferos, volta a ureia. E aí para o mamífero é muito difícil excretar nitrogênio sob forma de ureia, porque ela é mais tóxica que o ácido úrico. Aí o mamífero, depois eu vou explicar melhor no livro 4, o que o mamífero ele faz? Ele alonga uma parte do seu néfron, chamado alça de Henle, e ele introduz um hormônio que é o ADH, o hormônio diurético. Esse hormônio vai fazer com que o indivíduo absorva a água, quer dizer, primeiro o mamífero forma uma urina diluída, para ela não intoxicá-lo. E aí quando está passando a alça de Henle, que foi alongado no mamífero, ele faz uma absorção muito rápida de água, graças a esse ADH, hormônio diurético. E aí ele consegue excretar nitrogênio sob forma de ureia. Vamos trazer isso aqui para a nossa aula. O peixe, pessoal, ele é amoniotérico. O anfíbio começa como amoniotérico, depois ele vira ureotérico. E o réptil e a ave já são uricotérico, excreta nitrogênio sob forma de ácido úrico. Agora vamos chegar na nossa matéria aqui, ó. Se eu pegar uma ave no início do seu desenvolvimento embrionário e levar para o bioquímico analisar os seus resíduos nitrogenados, eu vou encontrar amônia. Isto é, ela está recapitulando a fase dela de peixe bioquimicamente. Se eu pegar uma ave um pouquinho mais evoluída, um pintinho um pouquinho mais adiantado embriologicamente, ele vai passar a excretar a ureia. Isto é, ele está repassando o seu ancestral anfíbio adulto. E aí eu peguei um ovo bem mais evoluído, de ave, tudo ovo de pintinho. Só que ele já está mais próximo da eclosão. Então eu vou examinar o resíduo nitrogenado. E esse resíduo vai ser o ácido úrico. Quer dizer, em toda a sua história evolutiva, a ave recapitulou seus estágios de peixe, depois de anfíbio e depois de ave. Então são argumentos bioquímicos de que de fato ocorreu e está ocorrendo a evolução. O último grupo de provas que nós temos é o que chamamos de órgãos vestigiais. O que é um órgão vestigial? Antes de entrar em mais detalhes, nós temos órgãos vestigiais? Temos. Nós temos uma série de órgãos vestigiais. Nós temos músculos da orelha que não serviriam para nada, mas analisando
populações humanas, nós encontramos algumas pessoas, são raras, mas são pessoas que ainda movem as suas orelhas, sem encostar a mão, claro. Mas por que nós temos aquele músculo ali? Aquilo ali significa que os nossos ancestrais já tiveram orelhas móveis, certo? Então isso aí seria mais um argumento vestigial, colocando-nos na escala evolutiva. Outro órgão vestigial bem importante, pessoal, é o seguinte, ó. O homem tem um tempo em que ele é basicamente herbívoro, e aí ele começa a adotar o regime hominívoro. Hominívoro quer dizer que ele come carne, que ele come plantas, que ele come frutos. E aí o intestino do homem, a tendência comendo carne é que esse intestino diminua. E à medida que ele foi diminuindo, acabou sobrando um sinalzinho de que o nosso intestino era mais longo. Esse sinalzinho é chamado de apêndice vermiforme. Para que serve o apêndice? Para um cidadão normal, não serve. Mas se o homem for cirurgião, bom, aí é uma questão financeira para o médico cirurgião. Extrair o apêndice que está criando problema na pessoa. Mas para a pessoa em si, o apêndice não serve para nada. Mas ele é um órgão vestigial. Ele significa que o nosso intestino já foi mais longo. E aí, quando a gente foi encurtando, ficou esse sinalzinho aqui, que é o apêndice vermiforme. E nós temos outro, pessoal. Há muitos anos atrás, a nossa arcada dentária era assim, ó. A arcada dentária, ela é analisada considerando o fato que nós somos bilatérios. O que é um bilatério? Bilatério é um indivíduo que tem dois lados iguais e opostos. Nós somos bilaterais. Então nós tínhamos antigamente 16 dentes de um lado e 16 do outro. Então quando a gente fazia a fórmula dentária era 2 e 2 incisivos, 1 e 1 caninos, 2 e 2 pré-molares, 3 e 3 molares. Dava um total de 16 dentes em cada uma das nossas metades simétricas. Aí, pessoal, com o passar do tempo, nós notamos que algumas pessoas passaram a já não apresentar os terceiros molares, que seriam os últimos ali. E aí essas pessoas foram chegando ao estado adulto com, ao invés de 32 dentes, apenas 28. Por quê? Porque os terceiros molares já não teriam lugar para eles na nossa arcada, na nossa mandíbula. E aí aconteceu o quê? Nós fomos, à medida que o tempo foi passando, nos adaptando a apenas 28 dentes, porque não cabia mais os terceiros molares. Então nós alteramos até a nossa fórmula dentária. Então, esses terceiros molares é o que nós chamamos de órgãos vestigiais, porque hoje a maioria de vocês, se analisarem, vocês já não têm os terceiros molares. A fórmula dentária de vocês, ao invés dos 32, 16 de cada lado, ela já é apenas 14 de cada lado, um total de 28. E esse número vai diminuir? Vai diminuir. Já temos, inclusive, registros. Quais seriam os próximos dentes? Os primeiros que tendem a desaparecer são os terceiros molares. Os próximos são os caninos. Então, nós temos os 4 incisivos, 2 de cada lado, daí viriam os caninos. Esses aí que têm a tendência natural de desaparecer. Por quê? Porque os nossos dentes têm muita diferença de quando nós estávamos aqui no planeta, não conhecíamos o fogo, portanto não cozíamos os alimentos, não tínhamos objetos de corte, não matávamos os animais com armas, era tudo com unhas e dentes. Então, claro que os nossos dentes tinham que ser muito mais fortes e em número um pouco maior. Então, esses terceiros molares são exatamente o que nós chamamos de órgãos vestigiais. Era para ter ali 32 dentes, hoje nós temos 28. Daqui a mais algumas gerações serão 24, quando desaparecerem os caninos. Uma outra coisa, pessoal, vocês sabiam que, olhem para a primeira pessoa que você encontrar, essa pessoa tem rabo? Tem. Não, peraí, estou olhando e não vejo. Espera um pouquinho. Ela tem rabo enquanto está na sua fase embrionária. Cauda, que eu chamo, né?
Isso aqui é um embrião. Aqui eu estou vendo a cauda dele, que é relativamente grande, considerando o tamanho do animal. Ali, ó, a cauda quase desapareceu. Então, isso significa órgão vestigial. A nossa cauda hoje, ela não está mais ali na forma de cauda. Significa que os nossos ancestrais foram arborícolas. E aí a sua cauda foi sofrendo um processo de apoptose. Lembram do livro 1, Morte Celular Programada? Por quê? Porque nós não temos mais um sentido para ter a cauda. Outra coisa, também órgão vestigial, seriam aquelas membranas interdigitais. Nós não temos hoje membrana interdigital, mas os nossos ancestrais, claro que muito remotos, eles viviam na água. Pensem comigo numa perereca, tá? Ou numa rã. A rã tem membranas interdigitais. Ela é nossa ancestral. Mas por que ela tem membranas interdigitais? Porque ela ainda vive um bom período da sua vida na água. Então, isso aí, essas membranas interdigitais, a cauda coxígena, os dentes terceiros molares, o músculo que movimenta, não todos, mas que teria condições teoricamente de movimentar o nosso ouvido, o nosso apêndice vermiforme. Isso aí são todos os órgãos vestigiais que confirmam que nós passamos por um processo de evolução. Para terminar a nossa matéria, nós vamos a uma colocação aqui. Pergunta: o maior número de pessoas no nosso planeta tem olhos claros ou escuros? Como nós estamos numa cidade de colonização italiana, a maioria das pessoas aqui tem olhos escuros. Então, se eu perguntasse uma aula, pessoal, tem mais olhos escuros ou claros aqui na nossa cidade? Eu acho que seria quase que unânime, olhos escuros. Agora eu saí de Caxias e fui dar uma aula lá em Nova Petrópolis, que é uma colonização italiana. Aí eu perguntei lá, a maioria das pessoas no mundo tem olhos claros ou escuros? Certamente eu viria lá a resposta, olhos claros. Bom, pessoal, qual é então a resposta final? Não existe uma resposta final, aliás, deve existir, mas nós não vamos considerar essa resposta final, porque o nome disso é frequência de genes. A frequência de genes depende de uma série de fatores. Mas o gene para olhos escuros é dominante sobre os olhos castanhos. Então a maioria do mundo tem que ter olhos escuros. Não necessariamente. Esse estudo foi feito por um matemático e por um geneticista. O matemático chamava-se Hardy e o geneticista chamava Weinberg. Então eles lançaram uma teoria conhecida como teoria do equilíbrio gênico, ou lei de Hardy-Weinberg. E eles queriam exatamente saber o seguinte, qual é a tendência de um gene ter uma frequência maior e uma frequência menor? É a sua dominância ou não? Ou é a sua recessividade? Bom, a dominância e a recessividade têm influência, mas não é o fator único. Vou dar um exemplo. Eu tenho 5 dedos em cada mão, em cada pé. Eu diria que quanto a essa característica, eu sou uma pessoa normal. Por que normal? Pode ter mais? Pode. Existem pessoas, pessoal, que têm 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Então a gente diz que essas pessoas têm uma característica hereditária chamada polidactilia. Tá, mas isso aí não é um defeito. Isso aí é um defeito, considerando que esse 6º dedinho que essa pessoa teria, ele não tem inervação e ele não tem ossos. Então ele é um dedo, não é dedo, ele é apenas um apêndice que não tem utilidade nenhuma. A maioria das pessoas tem esse 6º dedo ou não? A maioria não tem. Porque ter 5 dedos domina, a grande maioria tem 5 dedos em cada mão e em cada pé. Só que agora vem o detalhe: um dedo a mais é uma característica
dominante. A normalidade, 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé, é uma característica recessiva. Só que a grande maioria das pessoas tem 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé. Elas não têm, eu não tenho a polidaquilia, mas eu sou recessivo. Então, ser recessivo pode significar a maioria? Claro que sim. Então, a frequência dos genes não é determinada pela dominância ou pela recessividade. Foi isso que Argo e Berg tentaram provar com a sua teoria do equilíbrio gênico. Eles pegaram as 3 gerações de Mendel. Vamos pegar as 3 gerações de Mendel. A P, a F1 e a F2. Vamos pegar aquela base do Mendel, que pegou ervilha amarela, cruzou com verde, sementinhas amarelas com verdes. Aí na F1, ele obteve todas as ervilhas amarelas, só que elas eram recessivas, porque elas eram filhas de verdes. Aí ele autopolinizou uma ervilha amarela e obteve a F2. Uma amarela pura, 2 amarelas híbridas e uma verde. Aí, dessa geração aqui, dessa e dessa, qual seria a melhor para simbolizar o grupamento humano atual entre essas 3? Eu não teria uma população que tem metade dominantes homozigóticos, metade recessivos. Dificilmente eu teria uma população só com indivíduos híbridos. Então, Argo e Berg resolveram partir da F2. Ela seria mais viável entre as 3 gerações do Mendel. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram o A grande e substituíram por P. Eles pegaram o A pequeno e substituíram por Q. Aí eles chegaram a 2 equações. A primeira equação é o seguinte, ó. Na F2 eu teria A grande, mas eu poderia botar isso como P ao quadrado, A ao quadrado, P ao quadrado, A ao quadrado, a mesma coisa. Aí, nessa população, eu botaria esses indivíduos, a grande e a pequena, que seria P, Q. Só que veja bem, eu tenho 2, a grande e a pequena. E depois eu botaria uma pequena, que é o Q ao quadrado. Então, se eu somasse os indivíduos de uma população, a grande, P ao quadrado, mais os indivíduos A grande e A pequeno, 2PQ, mais os indivíduos A pequeno, que é o quadrado, eu teria 100% da população, ou eu teria 1. Aqui no sentido de significar 1 inteiro, o total daquela população. Aí o Argo e Berg, eles precisariam de mais uma equação. Aí eles concluíram o seguinte, ó, que se eu pegar todos os genes A, todos os genes A pequeno, isto é, P mais Q, também eu teria 100% da população, ou eu teria 1 inteiro, tá pessoal? Então esse 100% é igual a 1, aqui 100% também é igual a 1. E aí com essas 2 equações, ó, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, P mais Q igual a 1, com essas 2 equações eu consigo calcular qual é a frequência de um gene, só com essas 2 equaçõezinhas aí. E aí, essa tendência é que essas populações, se estiverem em equilíbrio, elas se mantenham em equilíbrio. E aí essa matéria cai no vestibular. Como é que essa matéria cai no vestibular? Eu vou fazer algum teste aqui, para vocês terem uma ideia como é que isso aqui poderia ser questionado. Por gentileza, acompanhem comigo no livro de vocês. Vou achar um teste aqui de Argo e Berg para vocês verem como é que a gente trabalha com isso aqui, ó. Vou pegar esse testezinho aqui. Existe uma substância chamada feniltilcarbamida, que nós também trabalhamos como PTC, feniltilcarbamida. Essa substância é um sal que a gente bota na água, dissolve na água. E aí a gente dá para uma pessoa provar, e essa pessoa às vezes sente um gosto de salgado
Daí a gente diz, essa pessoa é sensível ao PTC. Às vezes tu dá essa água com PTC para uma pessoa e ela diz, não sinto gosto de nada salgado, para mim é água comum. Então a gente diz que essa pessoa é insensível. Aí veremos o seguinte, sensibilidade é um gene autossômico dominante. O que é autossômico? Pessoal, só recapitulando. Nós temos 46 cromossomos. Dos nossos 46 cromossomos, 44 não tem nada a ver com sexo, então eles são autossomos. Os outros dois, que no homem são X e Y, e que na mulher são X e X, são os alossomas. Então, esse gene que dá ou não a sensibilidade, ele é autossômico e ele é dominante. E a insensibilidade, claro que também é autossômica, só que ela é recessiva. Então, o teste coloca assim, Bom, essas duas fórmulas, por gentileza, coloquem numa folhinha de papel que a gente vai trabalhar com elas. Eu vou apagar, porque eu sei decor, tá? Mas vocês têm que saber isso aí decor. P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 100% ou 1 inteiro. P mais Q igual a 100% ou 1 inteiro. E aí a gente pode partir para o cálculo. Então ele coloca assim, eu vou dar uma sugestão para vocês trabalharem, que vai transformar a possibilidade de vocês levarem isso aqui mais ou menos igual a zero. Não tem como errar, tá? Então, olha esse teste aqui. A sensibilidade ao PTC se deve a um gene autossômico dominante. Insensibilidade ao seu alelo recessivo. Então, sensível eu vou botar aqui para vocês. S grande, S grande. S grande e S pequeno também é sensível, porque o gene para a sensibilidade é dominante. E S pequeno, eu vou botar aqui o cara é insensível. Então, aqui no teste ele diz assim, numa população de 1.200 pessoas, vou deixar esse número aqui, ele será útil depois. Nessa população de 1.200 pessoas, as frequências dos genes S grande e S pequeno são, S grande é 0,8, S pequeno é 0,2. Por que isso, Flávio? Porque 0,8 mais 0,2 dá 1 inteiro. Portanto, P mais Q igual a 1 inteiro. Tá? Daqui que saiu esse 0,2 ou 0,8. Quando eu pegar a frequência dos dois genes, sempre vai ter que dar 100% ou inteiro. 80%, 20%. Aí eu quero saber, não em 1.200, eu quero saber em 100 pessoas. Quantas são S grande, S grande, S grande, S pequeno, S pequeno, S pequeno? Para saber as S grande, eu vou elevar o 8 ao quadrado. Então, eu terei 64% de pessoas S grande. Bem devagarinho, tá, pessoal? Para saber as pessoas S pequeno, eu vou elevar o 0,2 ao quadrado, que vai me dar 4%. E para saber os híbridos, eu vou botar 2PQ, lembra da forma? Q ao quadrado, P ao quadrado, que é P ao quadrado, vai dar 8 ao quadrado, vai dar 64. 2PQ vai dar 2 vezes, 2 vezes 0,8 vezes 0,2. 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então eu vou ter nessa população 64% S grande, 4% S pequeno e 32% S pequeno. Só que isso aqui é em 1.200 pessoas, em 100 pessoas. E como é que eu descubro em 100? Aí eu vou usar uma regra de 3. Se em 100 são 4 pessoas, em 1.200 são X. Aí eu vou eliminar esses dois zeros, e vou multiplicar 4 por 2, vai dar 48. Então, daquelas 1.200 pessoas, 48 são S pequeno. E aí, para chegar nos 1.200, eu vou chegar a 1.152.
Então, isso aí vai me dar a letra E. Foi muito ligeiro, então volta um pouquinho e faz de novo esses cálculos. Eu vou fazer mais uma, tá, pessoal? Só para você pegar um pouquinho da malícia de como resolver essas questões aqui. Ó, na espécie humana, há certas proteínas do sangue que permite classificar como pertencentes ao tipo M, N ou MM. Eu botei esse segundo teste aqui justamente para vocês verem que no caso anterior da sensibilidade ao PTC era uma característica dominante. Aqui é um caso de codominância, quer dizer, se aplica em qualquer situação essa lei de Argo-Weber. Então vamos ver aqui, ó. Fazendo bem devagarinho, pessoal, para que depois vocês façam todos os outros testes. Se vocês tiverem dificuldades, vocês me mandam no WhatsApp que eu ajudo-os a calcular. Mas acho que não vai precisar, tá? Então, observe aqui, as pessoas, quanto ao sistema MM, elas têm três possibilidades. Elas podem ser M, N ou MM, certo? Aí diz assim, ó, essa característica é determinada por um par de alelos, os quais não há dominância. Se uma população em equilíbrio de Argo-Weber, a população de indivíduos M é 49%, as frequências esperadas dos indivíduos M e MN são, se é 49 MM, então o M, que é o P, é raiz de 49, que vai dar 0,7. Se P é igual a 0,7, Q é igual a 0,3. Então, eu teria que os indivíduos MN vão representar Q ao quadrado. Então, vai dar 9% dos indivíduos. E os híbridos? Bom, os híbridos é 2PQ. P é 0,7, Q é 0,3. 3 vezes 7, 21. Só que é 2PQ. Então, vai dar 42%. Então, indivíduos N, 9. Indivíduos MN, 42%. Vou fazer mais umzinho aqui, só para a gente ficar um pouquinho mais seguro. Uma população em equilíbrio de Argo-Weber, a frequência do alelo autossômico B pequeno é de 30%. Então, olha aqui, ó. Q, 0,3. P igual a 7. Coincidiu que seriam os mesmos números, tá? Numa população de 1.000 indivíduos, quantos vão ser heterozigóticos? Vai ser 2PQ. 7 vezes 3, 21. Vezes 2, 42. Só que a população não é de 100 indivíduos, e sim de 1.000. Então, eu vou usar o multiplicador 10 e vou chegar aos 420. Tá, pessoal? Vamos fazer mais um para ficar bem mais seguro nisso aí. Então, vamos fazer aquele ali 18. Que esse aí tem uma abordagem um pouquinho diferente. Vou explicar qual é o truque que os caras podem usar contra vocês. Já não vão poder usar, né? Olha bem. Existem pessoas que conseguem fazer uma canoinha com a língua. Não sei se é o teu caso, tenta. Ah, mas eu não consegui, Flávio, vou preparar para a semana que vem. Não adianta, se tu não conseguir agora, tu não vai conseguir nunca. Porque isso é uma característica hereditária. Algumas pessoas enrolam a língua, elas são naturalmente enroladores, não tem o gênio dominante. As que não conseguirem enrolar agora, elas nunca conseguirão enrolar. Aí o que o cara botou no teste? Ó? Em determinada população, a capacidade de enrolar a língua é determinada por um gene dominante A grande. Então já vamos começando assim. A grande, enrolador. A grande, a pequeno, enrolador. A pequeno, não enrolador. Aí o cara que elaborou o teste ele foi meio malicioso. Ó. Nessa mesma população, foi observado que 64% das pessoas têm a característica de enrolador. Se o cara agora ele estiver meio distraído, ele é capaz de extrair a razão de 64. Ele vai achar P igual a 0,8, mas não está dizendo isso, pessoal.
Não está dizendo 64% são agrande-agrande. Ele está dizendo 64% são enroladores. Então, esse 64 para mim não serve para nada, para fazer raiz quadrada. Eu tenho que usar esse indivíduo aqui. Ó. Se os enroladores, a grande é pequeno, eles representam 64% da população, eu vou me basear nos que não enrolam a língua. São esses 36 aqui, ó. Logo, esses 36 me dão o valor de Q, que é 0,6. Logo, o valor de P é 0,4. Então, quantos indivíduos são a grande? 4 ao quadrado, que vai me dar 16% dos indivíduos. Quantos são a grande e a pequeno? É P, Q, 4 vezes 6, 24, só que é 2 PQ, então vai dar 48%. E 36 eu já sabia que seria um pequeno. Então aquilo ali tem que totalizar os 100%. Então a resposta aqui, a frequência esperada de indivíduos heterozigóticos será os 48%. Vamos pegar mais umzinho aqui só para... Olha como são fáceis isso aí. Só que às vezes o cara pode se atrapalhar, fazer uma confusãozinha entre o linkage e o crossover. Lembra de 2 aulas atrás? Aquela história que o cara dizia a distância entre os genes, queria saber. É outro tipo de coisa, tá, pessoal? Vejam bem, a linkage crossover é uma parte da biologia que é estudada dentro da genética. Estuda a distância entre os genes no mesmo cromossomo. Isso aqui não. Isso aqui é estudado dentro da evolução. É uma das pouquíssimas. Porque veja bem, ó, a evolução ela ocorre com grande frequência em algumas universidades, como por exemplo a URGS. E quando aparece uma questão de genética ou de evolução, qual é a diferença básica entre os dois tipos de questão? É que a de genética, ela é cálculo. Tem aquela resposta e aquilo ali. A de evolução, ela é mais subjetiva. Ela é uma questão de interpretação. Então, é mais fácil da pessoa se atrapalhar nas questões de evolução, porque elas são subjetivas. A única parte de evolução que é bem objetiva é essa aqui, que é a lei do equilíbrio gênico, a teoria de Arnold-Ribera. Aqui é sempre cálculo, ó. Olha bem essa aqui, ó. Se é de 36% a frequência de indivíduos do grupo sanguíneo M, M é indivíduo MM, logo P igual a 0,6, Q igual a 0,4. Tá, pessoal? Nem precisou isso aí, porque ele quer só saber a frequência do gene M. Que a gente vai fazer a raiz de 36, vai encontrar 0,6. Vamos pegar uma da UX aqui, ó. Aqui tem uma. Supondo que a população de certa localidade seja em equilíbrio. A frequência de indivíduos RH negativa é 0,16. Aqui nós temos 3 possibilidades genotípicas. A pessoa pode ser R grande, R grande, R pequeno e R pequeno. Aí diz assim, ó, a frequência de indivíduos RH negativo é 16. Logo, Q igual a 0,4. Logo, P igual a 0,6. Aí diz assim, ó, qual a frequência de indivíduos positivos heterozigóticos? 6 vezes 4 vezes 2, 48%, ou 0,48. Qual a frequência de indivíduos RH positivos homozigóticos? Positivos homozigóticos é 0,6 ao quadrado, então vai dar 36%. Mais umzinho lá. O levantamento dos prontuários médicos de um importante hospital brasileiro identificou o grupo sanguíneo MN de 10 mil indivíduos, revelando os dados apresentados no quadro abaixo. A análise da população eram 10 mil indivíduos.
números, tá? Vamos ver como é que eles são. Diz ali, ó, 3.600 são MM, 1.600 são NN, 4.800 são MM, as frequências do alelo MN são respectivamente. Eu não vou trabalhar com aqueles números ali, pessoal, porque eu noto imediatamente que se eu quiser cortar 2 zeros, é o mais fácil que eu tenho para fazer. Então eu tenho 36, 48, 1016. Então, o P é igual a 0,6, já vou concluir com vocês. Então eu tenho 3.600 indivíduos MM, 4.800 MM e 1.600 MM. Para facilitar o trabalho, eu posso eliminar esses zeros. Então eu terei 36, 48 e 16. Para calcular o valor de M, eu vou extrair a raiz quadrada de 36 e vou encontrar então que P é 0,6. E vou encontrar que Q é 0,4, porque eu extraí a raiz de 16. Então 0,6, 0,4. Para confirmar, pessoal, para achar os indivíduos híbridos, eu teria 6 vezes 4, que vai dar 24, vezes 2, porque é 2PQ, e aí vai dar aqueles 48 ali, confirmando a letra A. Bom, deixa eu chamar, tem mais um de Caxias aqui. Ó. E uma população em equilíbrio que hipoteticamente apresente uma frequência de uma determinada doença acessível de 4%. Qual seria o número de indivíduos heterozigóticos em 50.000 habitantes? Então vamos pegar assim. Uma frequência de uma doença excessiva, vamos botar aqui. A grande é grande, A grande é pequeno, A pequeno é pequeno. Então ele está me informando no teste que tem 4% recessivos. Então eu já parto de que Q igual a 0,2. 4%, está aí a raiz. Logo, P é igual a 0,8. Então, em 100 indivíduos, eu teria 64, a grande. 2 vezes 6, 16, vezes 2, 32. Então, eu teria 32 indivíduos, 32% de indivíduos híbridos. Em cada 100, então, seriam 32 mil. Só que ele está perguntando aqui, ó, numa população de 50 mil indivíduos. Então, eu teria a metade dos 32 mil, que seria 16 mil habitantes. Bom, pessoal, a melhor coisa que vocês poderiam fazer hoje, ou podem fazer entre hoje e a próxima semana, é fazer todos os testes que estão nesse capítulo aqui, ó. Não é uma coisa que cai um monte nos vestibulares, mas é uma coisa que, se cair, as pessoas se atrapalham um pouco nesses cálculos. Então, leva isso aí mais ou menos na tua manga. Isso aí vai ser uma coisinha que vai te dar uma certa vantagem em relação aos teus concorrentes. Ah, mas se não cair? Bom, sempre nós temos um risco de alguma coisa que a gente prepara não cair, mas nós temos sempre que contar que isso aí pode ser alguma coisa que vai significar muito na hora da escolha das pessoas que vão cursar a próxima faculdade. Isso é, as pessoas que serão aprovadas, as pessoas que serão selecionadas através desse concurso de vestibular. O funilzinho ele vai afinando, e aí poucas pessoas chegarão lá. Tu vai ser uma dessas? Estou na torcida que sim. Acho que sim. Acredito nisso, né, pessoal? Porque o sucesso, o teu sucesso, vai depender basicamente da crença de quem? Tua. Ah, mas as pessoas não acreditam em mim. Não interessa que as pessoas não acreditem. O problema vai ser o seguinte: quando os teus professores acreditarem em ti, os teus pais acreditarem em ti, os teus entes queridos todos acreditarem em ti, tu não acreditar. Aí não tem chance de ter sucesso. Então, a primeira coisa, a primeira pessoa que tem que acreditar em ti é tu. Vai para o espelho, olha para ti e diz assim: pô, esse ali
vai ter a sua chance da vida, porque o mundo é uma coisa, ele tem muitas oportunidades. A tua está só esperando que tu vá lá e tome conta dela. Tá? Agora, eu acredito em ti, mas não chega. Teus pais acreditam em ti, não resolve. Quem vai ter que acreditar é em ti, é tu. Tá, pessoal? Acredita em ti, gosta de ti, porque as coisas vão dar certo. Tá? Eu acredito em ti. Boa sorte. Semana que vem nós conversamos de novo. Qualquer dúvida, pessoal, manda, você já sabe meu número, está mandando questões, manda qualquer dúvida que se eu puder ajudá-los, eu estou aqui exatamente para isso, tá? Até a semana que vem. Tchau, tchau. Pode deixar pendurado.